tudo bem com você? Começa agora mais um episódio do KeikoCast, o seu podcast sobre saúde e bem-estar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aqui no YouTube, através do nosso canal, para você que nos ouve no seu agregador de podcast favorito, estamos nas principais plataformas. E hoje nós temos a alegria de receber a doutora Adriana Omodei. Ela que é biomédica, é enfermeira, especialista em saúde estética, tem especialização em ozonioterapia, é doutoranda em naturopatia, enfim, tem um currículo muito grande, muito conhecimento na área da saúde, né, doutora? Seja bem-vinda. Prazer. É uma alegria recebê-la. Uma alegria imensa estar aqui. Obrigada pelo convite. E a saúde estética, a naturopatia, a ozonioterapia é muito gostoso de trabalhar, muito gostoso de tratar o paciente, porque a gente trabalha a qualidade de vida do paciente. Eu tenho certeza que a nossa conversa hoje vai ser muito enriquecedora, mas antes da gente entrar nesses detalhes da ozonioterapia, a naturopatia, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, da sua bagagem profissional, porque é muita coisa, né, doutora? Sim, eu estudo desde 2004, né? Comecei com a enfermagem. Entrei na enfermagem porque eu cuidei da minha bisavó no hospital por um mês e vendo a trajetória ali das enfermeiras, nunca me instigou a estudar, por exemplo, a medicina na época. Eu queria fazer arquitetura, mas o pai, não, vai trabalhar com homens, e aí fui estudar um pouquinho o que era ser enfermeira. E gostei da rotina e fiz os 4 anos de enfermagem. Enfermagem, já estava trabalhando no laboratório de análises clínicas, gostava muito desse trabalho. Daí trabalhei no Instituto do Coração, esse período ia estudando. Depois abri meu consultório de enfermagem na cidade de Arapongas. Em Arapongas, eu fui a primeira enfermeira esteta a abrir um consultório, até da minha turma também. Aí fui para as pós, tenho várias pós em estética avançada, invasiva. Tenho uma residência clínica também em Curitiba, em harmonização facial e corporal. Mas a medicina integrativa ali, como gritava dentro de mim, e eu gosto muito de pesquisa, de estudar. E aí eu resolvi fazer biomedicina, porque a biomedicina é a ciência mesmo, é o estudo, é a pesquisa, e eu gosto muito de tratar pele, né? Uma das abordagens maiores lá no consultório é tratamento de feridas, ozonioterapia, né? E reparação de tecido, então fui estudar biomedicina. E a biomedicina, já fui para outras pós, terminei a residência na época junto com a faculdade. E nesse período comecei a estudar fitoterapia também. E aí veio um presentão, doutorado de naturopatia. Até na época uma mentora queria que eu fizesse o mestrado. E eu não queria fazer o mestrado. Falei, não, quero ir direto para o doutorado. Não, você não consegue. E aí veio, tanto por conta do ozônio e o trabalho que os resultados que a gente dá no consultório, veio uma indicação e o doutorado fora do Brasil, na Flórida. Olha só. Em naturopatia. E falta um ano para me terminar, para concluir. Estou fazendo já a tese. E fala um pouquinho pra gente, então, dessa questão da naturopatia, da ozonioterapia, que você começou com a ozonioterapia e depois que foi pra naturopatia, né? Foi durante a residência. Eu conheci uma dentista. A dentista era uma das mentoras dentro da residência clínica e ela apresentou a ozonioterapia em 2016. Então, eu trabalho com ozônio desde 2016. E ela mostrando ozônios, na verdade, ela estudou ozônio também para tratar o filho dela que tinha autismo, né? Pelos benefícios que ele traz ali dentro da ansiedade, dentro do estresse, acalmar, dormir melhor e relaxar. Por ele ser um potente antioxidante e trabalhar a respiração, né? A oxigenação dentro do organismo.
E aí eu estudando ele, as abordagens, os resultados, é excelente. Não tinha como não trazer para dentro do consultório, né? E foi quando eu fui e entrei em outra pós de ozônio, que durou 3 anos e meio. Então, eu fiz 2 pós em ozonioterapia. E aí, na segunda pós, dessas de 3 anos e meio, a gente estudou o paciente como um todo, dentro da medicina integrativa mesmo. Então, como a gente estava falando anteriormente, com o ozônio, você trata desde o couro cabeludo até a unha do pé. Ele trabalha mais de 250 disfunções de doenças, né? Tanto junto com a parte da alopatia, né? A gente não descarta, né, a medicina convencional, mas ele, como diz o Lair Ribeiro, se você for para uma ilha deserta, o que você leva? Leva o ozônio, porque não vai te faltar nada lá. Tanto em oxigênio, tanto como ele é um antibiótico potente, ele mata vírus, bactérias, então ele, nessa parte de tratamento, ele pega tudo. Foi aí que eu conheci o ozônio e comecei a trabalhar com o ozônio. E a naturopatia, como eu disse para você, ela veio quando eu estava na biomedicina, estava finalizando a biomedicina e por conta dos meus tratamentos, né, que está dentro da medicina chinesa, Reiki, Ayurveda, as massagens, os outros tratamentos, abordagem dentro de feridas. E quando o ozônio veio para mim, a naturopatia falou, não, eu vou indicar ela porque a gente precisa. O ozônio fora do Brasil é reconhecido assim há muito, muito tempo, né? Inclusive a Alemanha. Mas aí eles falaram, não, vamos mostrar para o Brasil, né, que tem esse recurso. Ai, vamos mudar aí, gente. Não? Onde você quer voltar no seu raciocínio? Pode sair do meu raciocínio. Não, pode ir. E aí, dentro da naturopatia, eles pediram, né, vamos colocar a ozonioterapia, e ela trabalha com ozonioterapia e falta, né, reconhecimento. Sim. Tem vários artigos científicos, vai dar o quê? Mais de 450 publicações, né, dentro do ozônio. E aí, a parte da fitoterapia puxou isso, a naturopatia puxou, e foi aonde eu comecei a fazer o doutorado. A ozonioterapia, ela ficou bastante conhecida na época da pandemia, né? Que muito se falou em ozonioterapia. Então, eu queria que a doutora falasse pra gente, pra quem tá em casa, os benefícios. Já falou que dá pra tratar tudo, sim, mas de fato, assim, os benefícios da ozonioterapia. E quem que pode buscar a ozonioterapia? E o exemplo de pacientes que já procurou a senhora e que conseguiu recuperar através da ozonioterapia. Então, o paciente, por exemplo, que tem problemas com feridas, né, a ozonioterapia vai oxigenar essa ferida. Então, ele vai ativar a circulação, vai regenerar o tecido. Tem paciente que dura mais tempo, tem paciente que dura menos tempo. Eu tenho casos de reversão de amputações. Olha só. E a maioria dos meus pacientes são diabéticos também. Os que não são, vai atrás do ozônio, tanto para a parte de ansiedade, parte de dores musculares, porque ele vai tratar também a parte de musculatura, o reumatismo, as dores mesmo, tanto articular quanto reumática. Então, assim, ele é amplo. E são várias aplicações, tanto auricular, intradérmica, tem a água, tem a água ozonizada, tem as aplicações setais e a hemoterapia. Então, você aborda tudo com o ozônio. Você consegue trabalhar N fatores. Então, como eu te disse, vai desde o tratamento capilar, tratamento de pele, as doenças crônicas, consigo trabalhar as feridas, parte vascular, cardiológica, então é tudo, neurológica. A gente consegue alinhar, dar uma qualidade de vida para o paciente dentro dos outros tratamentos
que aparece no consultório, né? Então, o paciente ele vai para um consultório clínico, aí ele começa a usar várias medicações, só que tem paciente que é resistente também à alopatia, né? Não quero ficar só usando medicações, quer buscar um recurso mais natural, né? E aí chega lá no consultório, às vezes está deprimido, não está contente com aquele tratamento. Então, eu tento alinhar o tratamento junto com o médico que já acompanha esse paciente e deixo ele assim, dou uma qualidade de vida para esse paciente. Vou dar exemplo nos pacientes que têm câncer, né? Então, sai de uma quimioterapia, perde minerais, abaixa a imunidade, falta de oxigenação, debilitado. O que o ozônio vai fazer com esse paciente? Então, ele vai dar imunidade, porque a quantidade de oxigênio que o ozônio faz dentro do nosso corpo é muito grande. Então, se esse paciente chegar no consultório, por exemplo, inflamado com edema ou debilitado, eu vou alinhar ele também antes. Não vou entrar também direto com o ozônio. São N fatores. Você não entra direto, né, com o ozônio. Então, eu vou trabalhar o intestino desse paciente, porque esse paciente inflamado, ele está com problema intestinal também. Então, eu vou trabalhar a modulação intestinal nesse paciente. E o sono, a ozonioterapia melhora essa questão da qualidade do sono também? Sim. Tem, por exemplo, o paciente que tem uma dor de cabeça muito grande, não está dormindo bem, aí já entra também a parte da fitoterapia. Eu não estou dormindo bem. Por que eu não estou dormindo bem? Não está liberando serotonina, não está liberando a melatonina. Então, aí eu vou alinhar, vou sentar com esse paciente, vou ver o que ele está comendo também, por que está inflamado, por que não está dormindo, desde quando. Tenho pacientes que chegou no consultório, né? Não estava dormindo bem, mau humor, estresse, ansiedade. Aí, sentei com o paciente, vou dar um exemplo dessa paciente minha. 3 anos atrás, ela tinha perdido o pai. E ela não associou que nesse período ela começou a ter essas dores de cabeça e ela não estava dormindo bem, muita dor no corpo, e ela foi diagnosticada com fibromialgia. Pedi exames de sangue, sentei com ela, escutei a paciente, que isso é muito importante. Então, fiz uma avaliação como um todo. E aí, essa paciente me relatou que tinha perdido o pai, porque aí eu fui perguntando para ela, fui tirando, porque tem paciente que é mais fechado, não consegue se abrir na primeira consulta. Mas dela foi bem tranquila e eu consegui tirar isso dela. E fui fazer as análises, pedi umas análises clínicas, né? Exame de sangue, alguns exames também, pedi uma ressonância, até ela já tinha feito, recentemente o médico tinha pedido. E aí foi avaliada que ela não tinha fibromialgia, a gente tirou ela desse quadro. Encaminhei ela de volta para o neurologista porque ela estava precisando de minerais. Então, assim, a B12 dela estava em 200, que o normal é entre 800 até 900, né? De dosagem, então estava muito baixa. A vitamina D dela estava em 13, então estava assim, com a imunidade baixa. E as dores vêm por falta de minerais. Entrei com a ozonioterapia, fiz ozonioterapia retal, fiz auricular. A primeira noite ela já dormiu bem. Olha só. Por essa oxigenação que ele faz. Então, trata autismo, o paciente às vezes tem aquela irritabilidade, aquele distúrbio, né? Passa por períodos, né? Não gosta de som alto. E foi quando eu fiz o ozônio nela, ela passou a dormir melhor. A B12 nós conseguimos elevar, a vitamina D elevar. Com 1 semana ela já não tinha tanta dor no corpo. Conforme foi aumentando as dosagens, fui fazendo ozônio. Geralmente eu pego o paciente e logo no começo é 1 vez por semana. Eu gosto de tratar os meus pacientes, fazendo a ozonioterapia.
Até os exames de sangue sair, eu consigo ver as dosagens, né, para fazer a soroterapia, que está dentro da naturopatia. E se precisar, a gente entra com a fitoterapia também. Aí a fitoterapia entra no chazinho, não gosto de tomar chá, a gente passa via oral, pode passar em cápsulas, passa em cápsula natural também, que é bem interessante. Então tem essas opções dentro da fitoterapia. A gente estava falando que é a medicina da vovó, é isso? Medicina da vovó. Então, e funciona, doutora? Funciona. Antigamente, por exemplo, vó, tô com gripe, tô com dor de cabeça, vou te dar um chazinho de erva doce, vou te dar um chazinho de hortelã, que vai melhorar e vai acalmar. Na fitoterapia, nas prescrições, a gente vai fazer uma avaliação, vai ver as dosagens, cada paciente é único, é tratado individual, né? E aí eu vou ver qual princípio ativo vai se adequar para cada problema desse paciente, né? Então, tá com dor, é ansioso, eu posso pôr numa cápsula 250 miligramas de camomila, posso pôr uma cavalinha se a paciente quer perder umas gordurinhas. Então, são N's, assim, é uma dimensão assim, muito grande. De ervas, de minerais, que aí os minerais também entram na fitoterapia, os nutracêuticos também entram, né? E tá tudo interligado. Eu até vou aproveitar e vou te perguntar assim, a doutora falou de camomila, e realmente quais são, de repente, um fitoterápico relaxante, bom para dormir, realmente a camomila, que dica que você pode dar pra gente? Aproveitar, né? Para acalmar, tem a passiflora, vai ter a camomila, entra todas as ervas assim mais conhecidas, né? A erva cidreira, a erva doce. Então assim, tudo a gente pode trabalhar dentro de uma cápsula ou indicar em chás, em tinturas. Vou dar um exemplo da tintura de coentro para liberar metal pesado. Hoje as pessoas estão ouvindo mais isso, né? O que é metal pesado? Por que tá acontecendo? Por que eu tô inflamada? Ou porque eu não tô indo no banheiro direito? Porque meu organismo não tá trabalhando legal? Ou aquele paciente que usa muita medicação, acaba comprometendo o fígado, né? Então, assim, tá tudo interligado. Quando o paciente chega no consultório inflamado, para trabalhar com ozônio, a gente precisa trabalhar o intestino. Isso é primordial. E trabalhar a vitamina D, se ele tá baixo. E vou dar exemplo da tintura que eu falei. Então, assim, eu vou dar a tintura de coentro. A tintura de coentro, ela solta o metal pesado do organismo. Então, dá exemplo das panelas de ferro, panela de alumínio, tudo que a gente consome, que está ou dentro da panela, ou os homens que gostam de cerveja em latinha de alumínio, para consumir seria melhor a garrafa do que a garrafinha ou a latinha de alumínio. Porque esse alumínio ali, querendo ou não, ele vai para o organismo. E ali vai tendo um acúmulo, cromo, ferro. E esses ferros pesados começam a ajudar também em inflamar o intestino. E aí o paciente às vezes acha que é só, às vezes, da medicação ou porque estou comendo demais, e não é. Às vezes a inflamação também vem do metal pesado. Então a gente faz um trabalho assim amplo. Então eu vou ver toda a parte alimentar desse paciente para dar a qualidade de vida que ele merece, que ele precisa. Por isso que esse é o diferencial da medicina integrativa, é realmente descobrir a origem. Então a pessoa que vai te procurar, ela, eu tô com dor de cabeça, mas aí você investiga tudo, você só não vai dar a solução para aquela dor, você investiga a origem. Sim, porque que nem a paciente da fibromialgia, ela foi diagnosticada com fibromialgia porque ela só falava da dor, ela não falou da rotina diária dela, porque, assim, mulher já faz muita coisa. O tempo que a gente está em casa está pensando 1001 coisas.
E essa paciente, ela estava pensando muito no pai dela. Aquela tristeza ali estava dentro dela. Então, assim, a gente trabalhou, porque lá dentro, lá na clínica, a gente tem as psicólogas também. Então, assim, a medicina integrativa, a gente trabalha com vários especialistas. Não só dentro da clínica, como eu indico para outros profissionais. Então, assim, ela não foi só tratada por mim. Então, assim, geralmente, às vezes, eu encaminho para um fisioterapeuta, para uma osteopatia, porque eu vou trabalhar tudo. Vou ver a história dessa paciente. Muitas vezes elas querem ir só para falar o que está acontecendo, porque não tem alguém em casa ou um amigo que quer escutar por que ela está com dor. É chato, não é? Você chegar com uma amiga e aquela amiga sua tá falando de dor o tempo todo. Todo dia eu tô com dor, todo dia eu tô com dor. Vai chegar um momento que você não vai querer ficar do lado dessa amiga. Então, é meu papel e eu gosto. Então, o paciente chega, eu tô sentindo isso. Por quê? Quando começou? Então, a gente vai lá no gatilho mesmo e vai conhecendo a rotina até você conseguir tratar esse paciente. Então, às vezes demora, mas você chega num ponto que você consegue dar uma qualidade de vida mesmo ali para o paciente. Falar um pouquinho da naturopatia. É de fato, assim, abandonar esses remédios convencionais e ir para os remédios naturais. Não sei se eu posso falar remédios naturais, né? Sim. E existe quando a pessoa chega, tem até uma resistência, mas será que vai funcionar? Não, até eu não tiro. Por exemplo, chegam muitos pacientes com uso de ansiolíticos, né? Estou usando 3 ansiolíticos. Peguei uma paciente com hipocondríaca. Ela tinha 5 gavetas da cômoda dela de medicação. Então, nesse caso, o médico já não estava nem conseguindo acompanhar a medicação que ela estava comprando por uso próprio. Então, aí sim, eu vou conseguir abordar essa paciente e vou tirar, mas não o tratamento dela convencional. Entendi. Também, né? Uhum. Porque, assim, a medicina integrativa, ela não é a medicina convencional. Então, assim, a gente vai trabalhar em conjunto. O paciente está fazendo um tratamento psicológico, está fazendo um tratamento psiquiátrico. Eu vou pegar toda a informação de todas as medicações que esse paciente traz. Muitas vezes, dessa última paciente, eu fiz até fotografia de quantas medicações ela usava. Porque no final, eu mostrei para ela. Então, 3 ansiolíticos que ela estava usando, passou a 1. Olha só. E a psiquiatra dela, até a minha paciente, falou, eu não sabia que ela estava usando 2 a mais, porque o que a doutora tinha prescrevido não estava fazendo efeito na cabecinha dela. Mas não, ela estava com intoxicação. Ela chegou com intoxicação medicamentosa no meu consultório. Por que eu descobri? Porque aí eu fui trabalhar metal pesado, eu pedi exames de sangue, não que os médicos também não peçam, mas aí eu fiz um parâmetro também de dosagem que ela estava fazendo, conversei com a psiquiatra dela e a gente conseguiu fazer o desmame de algumas medicações. Vou dar um exemplo da modulação intestinal. Essas medicações, elas acabam com a parede do intestino, inflama. E é daí que vem a inflamação, a maior parte das inflamações e alergias no nosso organismo. Então, por que às vezes eu tô com uma dermatite? É porque ou está usando alguma medicação ou algum alimento, né, que está inflamando a permeabilidade do intestino e está levando a um prejuízo para esse organismo dessa paciente. Até chegar nesse resultado, demora muito. Então, geralmente minha consulta é umas 2 horas de consulta, né, quando está dentro da modulação intestinal, porque eu quero saber mesmo, muitas vezes eles mentem, eu quero saber o que está se passando, por que está com essa dor de cabeça, por que está com uma desbiose intestinal. E é muito interessante essa questão do tratamento intestinal, porque é através do intestino que desencadeia muitas coisas, e muitas vezes a gente nem não se preocupa, né? Não se atenta a isso, né, doutora? Não. Por exemplo, o que eu estava falando dos metais pesados e você perguntando agora da alergia.
Paciente com dermatite, a dermatite é um sinal que o organismo está avisando. As alergias é um sinal de uma doença. O que está acontecendo? Por que está vindo essa doença? Então, eu sempre faço essa pergunta pro meu paciente. De quando começou? Eu peguei uma paciente com 12 anos de dermatite. Nossa. E já estava crônico, né? Aí fui trabalhar a fototerapia, que está dentro da naturopatia também. É uma cabine pulva da Alemanha, porque na Alemanha não tem sol o suficiente, né, para ter uma absorção de vitamina D. E a gente que trabalha dentro do consultório praticamente não toma sol, né? E o sol é necessário, isso influencia dentro da modulação intestinal. Então, as alergias vêm também por falta do sol. E aí você vai dosar o paciente, está em 13, sabendo que ele pode chegar a 80 de vitamina D. Então, foi quando eu coloquei essa paciente na cabine de fototerapia, ela passou a melhorar essa imunidade, tirei metais pesados, tirei alimentação, né, com conservantes, com corantes, né? Isso é muito importante. Que isso é muito importante, e hoje o que mais tem é alimento embutido, é alimento embalado. O conceito da modulação intestinal é desembalar menos e descascar mais. Aí onde está a nossa medicina da vovó, né? Os vegetais, faça do seu alimento o seu remédio. Então, melhorou a psoríase dela, foi 20 sessões de fototerapia, ozonioterapia também, porque aí ela tinha nos braços, na verdade ela tinha no corpo inteiro. Nossa. E aí a gente tem as bags, né? Você coloca uma luva, insufla o ozônio dentro dessa luva e ele vai tratando, vai matando ácaros, fungos, bactérias e regenera essa pele, né? Aí eu tenho vários protocolos também, que aí eu uso óleo ozonizado, tenho os cremes regeneradores com ozônio. Então, a ozonioterapia, ela é ampla, como eu disse. Tem vários, eu vou conseguir tratar N pacientes. E a soroterapia faz parte também dessa terapia toda, da ozônio, da naturopatia? Sim. A paciente da fibromialgia, eu entrei com soroterapia com a B12. Porque a falta de B12 dá muita dor no corpo. Dá muito cansaço, fadiga adrenal. Então, faltava trabalhar B12 nela. Então, entrei com a B12, ela não estava dormindo bem, como você perguntou, e eu entrei com o L-triptofano, que o L-triptofano, ele é um aminoácido e ele é precursor para liberar a serotonina, que é um hormônio que é produzido no intestino, e quando esse hormônio não é produzido no intestino, a pessoa não dorme. Não tem aquele sono, sabe, aquele sono REM, que todo mundo pergunta ou fala, e não consigo dormir direto, né? E aí, à noite, se não produz a serotonina, não vai produzir a melatonina. Aí, o L-triptofano ajuda a liberar a melatonina também. Para liberar a serotonina, né, eu preciso passar esse L-triptofano durante o dia. Então, ele vai liberar, vai induzir a liberação da serotonina. Quando chega às 7 horas da noite, o nosso organismo desliga junto com o sol para liberar, dando um exemplo, não é assim, mas desligando esse como se fosse um botãozinho, o sol se pôs, vai liberar a melatonina, que é onde a gente vai repousando. Por isso que a gente sempre fala, gente, depois das 7, desliga o celular, essa luz que está batendo no olho não vai ajudar a dormir bem. Então, isso é relativo por conta do sol. Então, o sol se pôs, a gente também tem que diminuir a luz, essas luzes azul, vermelha, né? Que a gente fica o tempo todo ali assistindo. Isso está tudo dentro da naturopatia. E é muito importante que a pessoa entenda que ter uma noite saudável de sono vai ajudar ela completamente no outro dia, não é, doutora? Sim. Sim, vai, por exemplo, você acorda já disposta, sem dores, né? Não tem aquela fadiga que atrapalha muito, você está disposta, mas aí os minerais, se a vitamina D também não tiver em dia, não vai também adiantar, só o sono.
precisa dos hormônios também, tá tudo ali alinhadinho. E a hidratação, a gente está vivendo um calorão fora de época e a tendência é aumentar ainda mais esse calor, né? E a hidratação, doutora, é importante não somente com chás, mas a água? A água, o sol, a vitamina D ali é primordial. Então, o intestino ele não vai trabalhar bem, o organismo não vai trabalhar bem e nem filtrar o nosso sangue direito se não tiver a reposição da água ali, né? Então, como diz um mentor meu, do Murilo Pereira, da modulação intestinal, se o nosso intestino não recebe água para fazer a purificação ali, levar o bolo fecal embora, o intestino ele vai absorvendo a água do cocô e vai para nossas vísceras. Então, ele fala realmente dentro das aulas dele. Você está tomando água de cocô. O teu organismo está absorvendo. E é assim, tem pessoa que não toma água. Chega no consultório, toma um copo de água no dia, ou eu não consigo tomar água, eu tomo Coca-Cola. É complicado. Eu imagino. São costumes difíceis, né, doutora? Sim. Aí eu coloco, né? Começa a contar, né? 3 copos de manhã ou 2 copos de manhã, 3 à tarde, 3 à noite. Isso já passa com 1 litro de água. E aí a pessoa vai tomando. E a pessoa que não toma água, quando chega no consultório, é visível, a pele é seca, opaca, não tem vida. A pessoa chega a ficar amarela, muitas vezes, porque aí o fígado já não vai estar trabalhando direito, porque o fígado precisa da água para ele produzir o sangue. Então, a água é muito importante. E como que a naturopatia pode ajudar na saúde mental? Porque hoje se fala muito em saúde mental. As pessoas estão até procurando, né, mais ajuda. Como que a naturopatia, o fitoterápico pode ajudar na saúde mental? Ajuda, doutora? Ajuda. No caso do L-triptofano, a pessoa que não tem produção de serotonina é uma pessoa mal-humorada. Então, se você conhece uma pessoa mal-humorada, o intestino dela é preso. Isso é fato. Chama a gente, às vezes, você é bruxa, né? Porque como que você sabe que o meu intestino é preso? Porque a pessoa não esboça sentimentos, alegria. Então, a gente precisa estar liberando a serotonina no intestino. Então, é onde eu entro com os minerais, eu entro com a alimentação. Isso tudo está dentro da naturopatia. Entro com ozônio retal, preciso desintoxicar esse paciente. Esse paciente passa a liberar os hormônios naturais do organismo, que a gente tem necessidade de estar liberando ali, tudo alinhadinho, bem bonitinho. E aí passa a ficar melhor, né? Sou ansioso, eu entro com os florais. Então, ao mesmo tempo que tem as tinturas, tem os florais dentro da naturopatia, dentro da fitoterapia. E aí a gente são N florais que tem para passar para esse paciente. Cada paciente você vê qual que vai alinhar melhor. Paciente já, por exemplo, também faço o ozônio auricular que vai oxigenar, esse paciente começa a respirar melhor. Hoje as pessoas não respiram. E esse respirar também faz a diferença dentro da saúde mental. Paciente que tem alguns distúrbios, né, nessa parte, também tem baixa de vitamina D. Vamos alinhar a vitamina D para esse paciente. E quais são os mitos, assim, da ozonioterapia, que já perguntaram, e a doutora falou, não, mas onde você viu isso? Quais são os mitos, assim, da ozonioterapia, da naturopatia? Eu já escutei várias coisas, porque a internet, tanto ela ajuda quanto ela atrapalha, né? Então, a ozonioterapia, ela não sendo bem aplicada, ela tem uma toxicidade. Então, eu já ouvi assim, o ozônio é tóxico, nunca que eu vou fazer. Hoje, praticamente, tudo que a gente está convivendo em excesso, ele passa a ser tóxico, né?
Então, tem que ter uma quantidade ideal a ser aplicada, tem que entender de bioquímica, como eu sou bioquímica, então eu entendo a dosagem certa, ideal para cada paciente, e isso também não é tão individualizado, a dosagem vai para cada tratamento que eu quero fazer. Uma vez eu escutei assim, ozônio não trata nada, aí você lembra daquele paciente que você reverteu uma amputação e hoje anda e não poderia andar sem muleta, e paciente diabético, então você pensa, vai estudar, né? Não tem como vai estudar porque não sabe. Sim. Então, os mitos são mais esse, né? Tem medo, os medos também entra dentro do mito, porque o paciente ele não entende, ou ele escuta de outros profissionais que não entendem do ozônio, ou não quer que o ozônio, que esse paciente use o ozônio. Então, ele vai falar lá que não serve para nada. A gente escuta muito isso no consultório. E dói? Dói. Dói um pouquinho, sim. Retal não dói, auricular não dói, subcutâneo vai arder, muscular, dependendo, por exemplo, eu trabalho ozônio para paciente com hérnia de disco, para desinflamar essa hérnia de disco. Então, uma posição correta, você aplica, ele vai sentir uma pressão. Quando você chega num momento, assim, que você já colocou uma dosagem legal, ele começa a sentir dor, aí eu já tiro. Então, assim, ardência, dor, pressão, ardência e dor. Chegou na dor, aí você já para, porque já chegou a quantidade ideal naquele órgão, naquele tecido, naquele músculo, né? A nível de tratamento para dor. Vou fazer um ozônio bag, não tem dor, porque é a bag e o ozônio fica trabalhando ali ao redor da ferida ou da unha de fungo, que eu trato muito essa parte também, então não vai doer. Tópico, água, você sente o cheirinho, o odor do ozônio. E essa questão das pessoas diabéticas é muito importante, né? A senhora já falou que reverteu uma amputação, e eu vou passar agora até uma experiência pessoal minha. A minha sogra, ela precisou fazer um tratamento recente de ozonioterapia no pé, porque ela realmente estava com uma ferida que não cicatrizava. Então, eu queria que a senhora ressaltasse a importância realmente dos diabéticos, de repente, se atentarem a esse tipo de tratamento, porque a gente sabe que o diabetes, milhares de pessoas, né, doutora? No paciente diabético, então a gente vai fazer uma linhagem do que ele já está tomando, se ele tem uma oxidação, se ele tem uma enfermidade a mais, né? E vai fazer todos os parâmetros, exames, para poder tratar esse paciente. Se é um paciente que tem feridas, que são as maiorias dos pacientes diabéticos, a gente já entra com tratamento de ozônio, enquanto isso eu já vou fazendo outra linhagem do organismo desse paciente. E o ozônio, tanto o ozônio, a fitoterapia, a gente consegue deixar esse paciente com diabetes baixo, abaixar esse nível de diabetes, controlar junto com o médico convencional. Por quê? Esse paciente, ele às vezes está usando a medicação, mas ele está tomando leite, ele está comendo açúcar em excesso, ele está cheio de metal pesado, ele não vai direito para o banheiro, ou não se cuida, não dorme bem. Então, a gente vai alinhando esse paciente, tem que ser muito integrativo, tem que ser muito devagar ali, porque ele já está cansado, já chega no consultório cansado, ou com uma enfermidade a mais também. Então, o paciente diabético, ele é bem... Como que eu vou falar uma palavra aqui? Você tem que ter muita paciência. É um paciente mais sensível, né? Mais sensível, ter um cuidado não diferente de outros, mas assim, um cuidado mais amplo com esse paciente. E até a minha tese do doutorado é sobre o tratamento no paciente diabético. Que legal. Com ozônio e a fitoterapia. E essa questão, a senhora já falou da alergia, da ansiedade, dores de cabeça, intestino, mas para quem está em casa ouvindo, vendo a gente pelo YouTube,
o meu corpo, quais os sinais, assim, que o meu corpo pode, fora esses, pra gente ficar em alerta? Opa, posso procurar um natuterapeuta, uma coisa mais natural. Qual é o sinal, assim, pra gente ficar em alerta mesmo? Uma simples dor de cabeça, ela um dia, né, uma vez ou outra, tudo bem, é normal. Às vezes você não respirou bem aquele dia ou comeu alguma coisa que também mexeu com o seu fígado. Mas aquela dor de cabeça diária, constante, que às vezes você vai ver que é postural, que às vezes eu tenho até que encaminhar para osteopatia ou para um ortopedista, isso já é um fator. Já agravante, ou o amargor da boca, isso já é também um sinal. Opa, esse amargor só foi hoje porque eu comi uma fritura e mexeu com o meu fígado. Língua, quando tá rachando muito, isso já é um sinal. Você arrancou um dente, isso é um fator também agravante, porque você tirou um dente, você tá removendo um órgão. Isso dentro também da medicina chinesa, aí a gente já vai para terapia neural também, que está interligado e está dentro da naturopatia, também trabalho com a terapia neural. Então, na terapia neural eu vou injetar procaína, aonde tirou esse dente, vou trabalhar uma cicatriz, que são bloqueios que a gente causa por feridas ou por ferimento. Então, às vezes, você tem um corte na mão, esse fluxo sanguíneo e a linfa, né, do sistema linfático não está passando direto ali, não está trabalhando os seus meridianos. Então, a gente vai injetar a procaína para tirar esse trauma físico ali. A procaína ajuda a fazer isso. Então... A gente tem que ficar em alerta. Todo trauma... físico, mental, psicológico ali, já é um sinal que você pode procurar uma ajuda. E a alimentação, a doutora falou, né, ao longo da entrevista, essa questão do que ingere. A alimentação, ela está totalmente aliada nesse tratamento da naturopatia, ozonoterapia, e é de fato consumir alimentos mais naturais. Tem alguma coisa que a doutora, tipo... Tira isso da sua rotina de alimentação e coloca isso. O açúcar, o leite e os refrigerantes. Farinha também, o glúten, mas é mais difícil, só que também é o menos prejudicial do que o açúcar e do que os condimentos, né? Os conservantes. Então, eu tiro. E o leite, que é extremamente inflamatório e a gente tem uma certa idade até para tomar. E de qualidade, né? Leite de caixinha, sim, eu não aceito e eu peço para retirar mesmo. Eu tenho um filho até 10 anos. Não, então, pacote de leite, o leite do leiteiro ali, de preferência, né? Pasteurizado, se for possível. Mas o de caixinha, nem pensar. Dependendo, tem algumas marcas ali no mercado que são menos prejudiciais. Mas o leite, ele é extremamente inflamatório para o organismo. E o açúcar, né? Então, como diz a minha mãe, o bezerro, ele mama até certa idade, depois ele já não mama mais. Então, a criança é a mesma coisa, a gente de adulto não precisa consumir o leite. Temperos, muitas, né, a gente tem esse costume de comprar. Tempero natural, não precisa Isso influencia mesmo na saúde. E na modulação intestinal, o que mais muda a rotina, ou eu consigo desinflamar esse paciente, são pelos temperos prontos. Até mesmo o alho eu peço para cortar e picar ali na hora. Ai, mas eu gosto de fazer o tempero, mas o alho, ele oxida. Então, quanto menos a gente colocar produtos oxidados dentro do nosso organismo, melhor é a saúde desse paciente, a minha saúde. Então, eu não vou usar um alho processado que está ficando amarelo lá na geladeira, ele oxidou. Então, vamos picar ali na hora, a rotina é corrida. Eu sei, eu tenho 2 filhos e não é fácil. Adolescentes
E assim, consegui colocar isso na minha casa. Com o passar do tempo, eles consomem algumas porcarias, não tem como tirar, eu consumo também. Sim. Mas assim, quanto mais eu colocar algo de bom dentro de mim, melhor eu vou estar, sim, né? Com certeza, com certeza. E para dormir bem, tem algum alimento, de repente, alguma rotina para a gente conseguir ter uma noite gostosa de sono, algum chá, alimento antes de dormir? Sempre tem, né? Eu consumo maçã antes de dormir, chá de camomila ajuda bastante. Então, assim, o jantar cedo também, isso é legal. Fazer a digestão ali, aí comer uma frutinha ou tomar só um chazinho também, aquele chazinho reconfortante, não precisa ser quente, mas morninho ali, isso já ajuda. O dormir cedo, que isso eu queria muito colocar na minha rotina, mas eu não consigo muito. Apesar que todo mundo tem o seu relógio biológico, né? Então tem paciente que chega no consultório, Adriana, eu não estou conseguindo, doutora, eu não estou conseguindo dormir, mas às 4 horas da manhã eu estou acordando. Aí a pergunta, né? Mas que hora você está dormindo? Eu estou indo dormir às 9 horas da noite. Então, assim, estou dormindo às 9, estou acordando 4 horas, já deu o período ali do sono ideal para essa pessoa. Então, assim, vamos dormir um pouquinho mais tarde. Consegue dormir mais tarde? Senão vai continuar acordando. Isso não é insônia. Então, hoje, vários pacientes têm esse problema de horário também. Tem pessoa que o relógio biológico é 6 horas de sono e 8 horas que é o ideal. Então, de 7 a 8 horas, você vai dormir, você vai acordar bem, disposto para trabalhar no dia seguinte. Mas se você dormir muito cedo, 7 horas, eu tenho uma tia que dorme 7 horas, mas ela gosta de acordar 3h30, 4 horas da manhã. Então, assim, é o ideal. Tô dormindo, tô acordando de madrugada, tô dormindo cedo, tô acordando de madrugada, vou dormir um pouquinho mais tarde. Tô dormindo muito tarde e não tô conseguindo dormir às 8 horas, vai ter que dormir mais cedo. Então, até isso a gente tem que colocar na rotina do paciente. Tanto a parte alimentar, às vezes muito, o paciente não está tendo... Aí já entra na parte de ansiedade ou estresse. Às vezes não está tendo comunicação com o esposo. Ou a esposa não está tendo uma comunicação com a esposa. Vai ver, ou está dormindo mal, não tem um diálogo amoroso com o esposo ou com a esposa, não está liberando a serotonina, aí a gente já entra com L-triptofano, B12, com o ozônio, esse paciente já começa a ficar mais calmo, falar mais mansinho, e aí você vai resgatando isso para dar uma qualidade de vida até conjugal para esse casal. Então, trabalha tudo. Que legal, que bacana. E doutora, onde que a gente te encontra? A doutora tem uma clínica e um spa em Arapongas, é isso? Isso, é clínica e spa Adriano Modei, fica em Arapongas, bem próximo ali do centro, uma localização bem fácil. E a doutora tem rede social também, que eu vejo que tem os vídeos, algumas dicas legais lá. Qual que é a rede social? Rede social é Clínica Spa Adriano Modei. Que legal. E doutora, pra gente encerrar, o que de repente a doutora gostaria de enfatizar, de falar para quem está ouvindo, acompanhando, vendo a gente, uma mensagem que a doutora poderia deixar para essas pessoas que realmente tentam buscar uma vida mais saudável, uma vida mais natural, um tratamento diferente como o do ozônio? Fique à vontade. A minha orientação hoje seria o respirar mais, o desacelerar, o comer bem, o conviver bem com as pessoas, né? Então, assim, esse momento aqui, há um tempo atrás, eu não conseguiria vir falar com você. Porque a gente trabalho, não deixa de ser um trabalho, mas eu vim falar assim e calma, passiva, sem aquela, tô preocupada em correr lá pro consultório. Então, assim, o desacelerar também, isso tá dentro da saúde emocional. E família, pensar muito em lazer, hoje tá difícil, né, depois da pandemia. Apesar que teve muitas famílias que se ligaram, outras se desligaram, mas
isso é importante dentro da saúde emocional. Então, assim, qualidade de vida, o natural, o desembalar menos, o descascar mais. Isso está dentro da cozinha. A cozinha é um lugar, assim, muito gostoso. Vamos cozinhar para os filhos. Vamos fazer um cafezinho, né, para uma pessoa querida. Isso faz parte de uma saúde. Então, tá faltando isso. Doutora, muito obrigada por dividir conhecimento com a gente, viu? Foi um prazer Obrigada, recebê-la. Tô nervosa, mas... foi ótimo, com certeza. Obrigada. E para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigada pela companhia. Se você está aqui no YouTube, não se esqueça, hein? Se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo, com a família, com os amigos. E para você que nos acompanha através do seu podcast favorito, não esquece daquela avaliação 5 estrelas, viu? Até a próxima, tudo de bom!